Olá, ovelhas! Eu sou Gustavo Nascimento. Desde já quero pedir que curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo para que essa palavra ela seja transmitida a outras pessoas, outros países e que a palavra vai ser falada aqui, Deus possa transformar o coração de outras pessoas. E hoje nós estamos com um convidado muito especial e que esse convidado, através de Jesus Cristo, ele vem edificar muito a tua vida. Nós agradecemos já a presença dele, né? O convidado de hoje é Pastor Alexandre Américo Bilé. Pastor, é uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Amém. Desde já, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou em estar aqui, trazendo a palavra de Deus, trazendo o teu testemunho para que outras pessoas sejam edificadas também através do poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Uma pergunta, né, que a gente geralmente sempre faz: tem algum personagem bíblico que o senhor se identifica? Olha, que eu me identifico, eu costumo dizer que a gente se identifica com aqueles que foram os piores, né? E se inspira naqueles que foram os melhores, Sim. né? Eu sou um personagem bíblico que eu mais sou apaixonado, abaixo de Cristo, claro, é Moisés, né? O personagem bíblico que eu sou mais apaixonado pela história, né? História espetacular, é Moisés. E eu falo muito com as pessoas sobre isso, né? Geralmente eu procuro sempre olhar as grandes referências pra gente fazer o que é bom, o que é certo. Então, uma vez eu até preguei sobre Judas, né? E no sermão eu falei com os irmãos: quem é que acha que tem o DNA de Judas? E aí ninguém levantou a mão, né? E aí, quando nós pregamos, trouxemos a história de Judas, no final fiz a mesma pergunta, todo mundo levantou a mão. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar para os melhores, porém a gente sabe o nosso lugar, sabemos quem somos, né? Sabemos como somos pecadores, né? E a gente vai trabalhando todo dia para melhorar. Amém. E a melhora é uma das coisas que a gente sempre almeja, né? Porque, Exato. tipo assim, sabemos que nós somos perfeitos, Exato. mas a melhora ela é constante e todo dia a gente tem que procurar ser um pouquinho melhor que ontem, Exatamente. né? A gente estava conversando até em off, né? Sim. Sobre milagres e tal, provavelmente devemos chegar lá. Mas Moisés, por exemplo, como eu estudei muita história dele, Moisés, ele tinha um problema de fala, né? Uhum. Ele tinha um problema de fala. E ele fala com Deus que ele não poderia fazer por aquele problema. E Deus não cura ele. Deus não melhora aquilo nele. Deus arruma uma solução para ele, que é Arão. Então, às vezes, nem sempre o que nós queremos vai acontecer da forma que nós almejamos. Às vezes a solução vai ser de uma outra forma, né? Vai ser de um outro jeito, né? E por isso que eu disse que eu me identifico sempre, eu sempre olho para os piores e ali eu vejo quem eu sou, Uhum. né? Ali eu vejo quem eu sou, ali eu vejo meus defeitos, vejo meus erros, né? Mas a gente olha para os grandes, para os melhores, a gente olha para José, por exemplo, vê o testemunho de José, vê toda a história, todo o percurso dele, e a gente se inspira. Não queremos passar pelo que ele passou, né? Mas ali a gente se inspira. Sim. Tem ele como base, né? Isso, exato, exatamente. E até uma coisa que o senhor colocou que eu achei interessante, Deus não curar Moisés, mas colocar Arão para falar por Moisés, né? Isso aí. Moisés, a história de Moisés é diferente de todas as histórias, né? Porque Moisés ele foi chamado para ser o libertador. Na Bíblia só tem dois personagens que usam essa palavra, que é Moisés no Velho Testamento e Cristo, que é o nosso libertador. Sim. Né? No Novo Testamento, que veio nos libertar do pecado, né? E Moisés é o libertador do povo, tirar o povo do Egito. Nós vemos a diferença dele para Cristo. Ele não consegue tirar o Egito do povo, né? Ele consegue tirar o povo do Egito, mas o Egito do povo ele não consegue tirar. Mas Moisés ele tinha um problema de fala, e Moisés ele recebeu algo bem diferente, que foi Deus falar para ele: Moisés, Arão para você será a boca, mas você para Arão será Deus. Então Moisés ele tinha um fardo muito pesado, sabe? O peso que ele carregava. E ele também tinha um passado. Você imagina um homem voltar no Egito com todas as maravilhas que ele foi profetizando, que ele foi pregando, mas ainda carregar a marca de um assassino. E ele mesmo assim conseguir pregar a palavra, viver tudo aquilo que Deus tinha para aquele povo, era muito pesado. Sabe? Então Moisés foi muito diferente, né? Foi muito diferente, um personagem que eu olho para ele, tento achar inspiração, né, naquele personagem. Logicamente a gente sabe, como eu disse, o nosso lugar, né? Sim. Mas é alguém assim que eu sou apaixonado. Sou apaixonado na história de Moisés. E, tipo assim, foi da época, assim, foi um dos maiores, né?
No Velho Testamento, Moisés é o homem com maior intimidade com Deus. É. Deuteronômio diz que pós-morte de Moisés, nunca mais se viu em Israel um profeta como ele, né? A intimidade que Moisés tinha com Deus era algo Fora do comum, fora né? do comum. Ninguém conseguia. Até porque o povo pede para falar com Deus como Moisés falava, né? É. Mas quando o povo ouve a voz de Deus, o povo corre. Se amedronta, né? Todo mundo fica com medo, ninguém aguenta. Né? Então, assim, Moisés, ele foi um homem das leis, foi um homem que profetizou. Moisés, a história dele toda é muito diferente, né? É muito diferente. Desde quando nasceu, né? Desde quando nasceu. O nascimento dele já é interessante, porque o período do nascimento de Moisés é um período em que Faraó determinou a morte de todos os meninos. Determinou a morte de todos os meninos. Então Moisés, ele é criado e Moisés não tem nome. Se você for olhar quem dá o nome a Moisés, é a filha de Faraó. Por quê? Porque naturalmente iriam descobrir e iriam matar ele. Então os pais não colocaram o nome dele. Você só consegue colocar nome naquilo que você vai ter. Por exemplo, você pega um cachorro. No cachorro você põe nome que você vai ter direto. Sim. Mas você vê um cachorro hoje na rua, você não vai dar nome a ele. Você não vai conviver com ele. Assim também na vida você grava o nome daquelas pessoas que você cria ali um ciclo, intimidade e tal, no trabalho, alguma coisa, você grava o nome. Sim. Você vê uma pessoa hoje na rua, você vê ela daqui um mês, você não vai lembrar o nome dela. Né? Então os pais não deram o nome a Moisés. Por quê? Porque não queriam se apegar, sabe? Pelo medo de perder o menino. Então assim, ele nem nome tinha como filho, ele não teve nome. Ele foi ter nome depois já na casa de Faraó. E é interessante que Deus escolhe ali o libertador, pega Faraó queria matar o menino, ele pega então o libertador e põe na casa de Faraó para Faraó criar. Você vê como é que Deus tem um trem maluco, né? Sabe? Verdade. É um negócio maluco. Deus pega o libertador do povo e põe na casa de Faraó. Você quer matar o menino, você vai criar ele para mim. E com os maiores luxos da época, né? Tudo. Moisés teve tudo que poderia ter e abdicou daquilo tudo por amor, né? Sim. Porque ele mata o egípcio por amor ao hebreu, né? Então ele abre mão de tudo aquilo. Por mais, ali ele descobriu, eu estou no Egito, mas meu DNA é hebreu. Ele descobriu o DNA dele ali, sabe? Pelo amor que ele teve, a compaixão que ele teve, ele descobriu o DNA dele. Então, por mais que ele foi criado no Egito, o Egito não moldou ele. Então, quando ele tem um encontro com Deus, ele não entende qual o chamado dele, sabe? Aquilo que ele deveria viver. Então, isso dá um recado para muitas pessoas que às vezes estão no mundo, perdidos, estão nas drogas. Você pode estar no mundo, mas você não foi chamado para estar no mundo, sabe? O seu DNA é de Cristo. O seu DNA é cristão. Você pode estar onde você for. O evangelho sempre vai te chamar de volta. Sabe? Pessoas que se afastam, vão para o mundo e chegam no mundo e sorrir nas festas e baladas, né? Usando drogas. Mas quando chega em casa, ela sabe o vazio que ela tem. E ela sabe que ela não pertence àquilo ali. E ela sabe o lugar dela. Assim como Moisés descobriu o lugar dele, nós acreditamos que a nossa geração vai descobrir o lugar dela, que é aos pés de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E nós cremos nessa palavra, né? Cremos, acreditamos nisso. Pastor, nos conte um pouquinho da sua história. Pronto, como você disse, meu nome é Alexandre. Estou em Portugal há pouco mais de 2 anos. Nascido e criado na região de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Terra boa demais. Fui morar em Rio das Ostras já com 18 para 19 anos. Foi quando eu conheci minha esposa, quando começamos a namorar na época, né? Fui criado com meu pai. Fui depois viver com minha mãe já aos 13 para 14 anos de idade. Criação difícil, na roça, né? Tive uma vida bem difícil, uma vida bem complicada financeiramente, mas nunca eticamente, moralmente, né? Meu pai faleceu em agosto do ano passado. Meu pai foi um dos homens mais honrados que eu conheci, o homem mais honrado que eu conheci, na verdade, né? Foi meu pai, criou a gente com honra, né? E vim para Portugal há quase 3 anos. A princípio era um projeto familiar. Quando deu o desejo de vir para cá, não tinha um projeto igreja, nada disso. Não tínhamos esse projeto. Nosso projeto era realmente familiar. A gente, para quem é do estado do Rio de Janeiro, sabe como tá difícil essa questão financeira, educação, né? Tá tudo muito difícil lá, segurança. No Brasil, como geral, né? No Brasil todo. Então nós tínhamos um projeto familiar, né? Mas
Quando esse projeto veio ao nosso coração, não sabíamos nós que Deus já tinha um projeto por trás disso, né? Achávamos nós que era um projeto nosso, mas não era. Já era um plano de Deus para nossas vidas. E ardeu em nosso coração quando eu entendi que era um projeto espiritual. Eu meio que não queria vir mais. Eu até tentei relutar para não vir. Mas aí Deus veio e falou com a gente. E nós viemos, passamos por todo o processo. Mas estamos aí, estamos firmes, estamos vivos, né? E buscando avançar o reino. E muitas das vezes esse processo é difícil, né? É muito complicado a gente aceitar esse processo. Porque o nosso querer, igual o senhor falou, que foi para um projeto familiar, foi uma situação, mas quando chegou aqui, Deus te deu um outro norte, digamos assim. Isso. Né? E uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui também é como que realmente o senhor conheceu a Cristo? Porque tem pessoas que às vezes crescem na igreja, eu nasci na igreja, isso, aquilo, só que tem uma fase da vida que ela realmente conhece a Cristo. Sim. E como é que foi essa fase que o senhor lembra? Lembro. Então, eu cresci já no Evangelho, cresci na igreja, né? Desde pequenininho já servindo a Cristo, na Igreja Madureira. Teve um período também na Brasil para Cristo, que era lá no bairrozinho que a gente mora, em Vila Verde, né? Lá tem, agora são 3 igrejas, se não me engano, né? Mas as igrejas mais antigas lá é a Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, e a Brasil para Cristo. Então convivi um pouco nas duas ali, né? Na época fui criar lá com o pastor Levi, pastor Hamilton, na Madureira, e na Brasil para Cristo, o pastor Francisco está lá até hoje, uma bênção de Deus. Mas aos 14 anos, eu estava morando com minha mãe na fazenda, e já não ia mais e tal, estava no período de não ir mais para a igreja. Não estava afastado, mas também não tinha muito acesso. A gente morava 7 a 8 quilômetros de distância do primeiro bairro. E lá eu conheci um senhor, né? O seu Cleto e a dona Neuza. Eles me chamaram, eles eram da Igreja Mundial. Eles me chamaram, vamos lá na igreja e tal. E eu fui na igreja, lá na Mundial, né? Bem diferente daquilo que eu cresci. Mas lá eu conheci uma pessoa, que é um amigo, um irmão, que é o Flávio. E ali eu comecei a conhecer o Evangelho, através da vida dele. Que eu via ele... Porque como eu fui criado só com o pai, criação com o pai, você não tem muito aquela coisa do amor, do abraço, né? Meu pai é da roça, então meu pai era sempre mais bruto, né? Na conversa e tal. Meu pai ensinava que era respeito, deveres. Mas a questão de amor, essas coisas não tinha muito. E quando eu conheci o Flávio, eu via ele abraçando todo mundo, e abraçar lá. Falei, rapaz, esse rapaz é estranho. Abração e aquele sorriso, aquela alegria, aquela correria pra lá. Ele vinha com um galão de água correndo nas costas e põe ali, vai lá, limpa o lugar. E ali eu comecei a ter uma conversa com ele, criamos uma amizade. E dali que eu comecei a subir monte. A gente passava a noite no monte, a gente ia pra igreja. A gente ia dormir na igreja, acordar de hora em hora pra orar. A gente evangelizava nós dois sozinhos, né? A gente passou por muita coisa junto. Ali, sabe, muito sofrimento mesmo, né? Choramos muito junto, mas avançamos muito junto. Foi onde tive a primeira oportunidade para pregar, né? Foi aos 13 para 14 anos. E ali foi onde eu comecei realmente a conhecer, a entender. Eu sei que a minha ida para lá foi um projeto de Deus para começar a moldar. E aí depois eu saí, por questões teológicas mesmo, né? De pensamento diferente. E aí ingressei novamente na linha que a gente trabalha até hoje. Né? Mas foi lá que eu tive esse pontapé. Depois disso eu tive um período muito difícil na minha vida, porque depois disso eu comecei a pregar muito para muitos lugares, né? Então eu pregava em muitos lugares diferentes. E chegou um ponto que eu estava cansado, sabe? Desanimado. Sabe quando você vê pessoas sendo edificadas e você tá ali, sabe? Tem um período difícil. E aí eu fiquei parado um bom tempo, já estava casado, fiquei parado um tempo. E até ler Juízes 16, verso 20. Um dia minha esposa chorou muito para mim ir para a igreja. Eu falei, não quero não vou não. Ela chorou muito na cama, eu lembro disso, dessa cena. E ela foi, depois que ela foi, eu peguei minha Bíblia e falei assim, eu vou ler um texto, vou pregar para mim. E quando eu abri a Bíblia, eu não consegui entender nada. Eu fui ficando desesperado. E fui lendo e relendo, até que eu caí em Juízes 16, verso 20. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. É aquele versículo que é a passagem de Sansão e Dalila, né? Quando Sansão conta para ela o seu segredo, e ela grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele se levanta e diz, né? Eu novamente vou
levantar e vou vencê-los. E aí vem, mas ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. E aí esse versículo foi o meu despertar. Ali eu comecei a chorar, desesperado mesmo, chorei desesperado, porque ali eu entendi que eu tinha perdido a presença de Deus. E ali veio aquele sentimento, se Jesus voltar agora eu estou condenado. Foi onde eu voltei correndo de lá, nunca mais me afastei. Exatamente. E é igual a gente estava conversando, né? Esses testemunhos assim são muito edificantes. Porque às vezes uma pessoa ela não sabe que o que ela sentia antes ela não está mais sentindo. Exato. A felicidade que ela tinha, o prazer que ela tinha de ir para a igreja, ela já não está mais tendo. E às vezes ela não sabe de como sair dessa situação. E é por isso que esses testemunhos são maravilhosos. Por quê? Porque mesmo que a pessoa ela fala, para mim já não tem mais jeito, para mim já não tem mais solução, às vezes ela para e reflete, fala, ouvi aquele podcast e realmente, será que o Espírito de Deus saiu de mim? E aí começa a refletir, né, sobre isso. Há pessoas que vão para o local correto, vamos dizer, a pessoa vai para o lugar correto, que é a igreja, mas ela acaba se deparando não com o evangelho, mas sim com a religião. Sim. E aí ela vai adquirindo para a sua vida a religião, a religiosidade, não o evangelho, né? E quando ela vai ver, ela já não ora mais, ela sobe a Bíblia na igreja, sabe? Ela só consegue dobrar o joelho na igreja, ela só consegue cantar na igreja, né? É porque ela adquiriu a religiosidade para ela, não o evangelho. Então, assim, nós precisamos pregar esse despertamento para a igreja, sabe? Nós vemos hoje igrejas tomadas, e aqui eu não tenho nada contra costume de ninguém, mas a igreja colocando o costume acima da doutrina. Sim. Porque a doutrina é a palavra, sabe? A doutrina é a Bíblia, né? E você vê uma geração morrendo, eu vi pessoas da minha geração morrendo, se afastando por costumes, porque ela usou uma bermuda e o pastor falou que não podia e ela se chateou, se amargurou e hoje está nas drogas. E aqui deixo bem claro que o costume da igreja deve ser respeitado, bem claro, tá? Qualquer costume da igreja deve ser respeitado, mas que nós como pastores viemos olhar a doutrina acima do costume, o amor às vidas, o amor às almas, sabe, as pessoas, né? Nós vemos hoje uma geração de religiosos crescendo dia após dia. Portanto, a igreja hoje não é mais a religião que mais cresce no mundo. A igreja sempre foi. O cristianismo sempre foi a religião que mais cresceu no mundo. Hoje já não é mais. Por isso, porque a igreja ela parou no tempo, tomada pela religiosidade, por pessoas que só oram na igreja, pessoas que só buscam na igreja, pessoas que só cantam na igreja, mas não levam uma vida de intimidade com Deus fora da igreja. Pessoas que imaginam que é a sua vida no ajuntamento, sabe, que consta para a salvação, e não é. Na verdade, ali é uma preparação, você vai ali para entregar, para se abastecer, para sair para a verdadeira luta, que é no dia a dia, é no seu trabalho, onde você tem que dar o seu testemunho, é na sua casa, sabe? Porque não adianta eu ser um excelente homem de Deus na igreja, um excelente pastor, mas ser um péssimo marido para minha esposa, Sim. Ser um péssimo pai para meu filho. Então meu testemunho começa na minha casa. Não adianta eu abraçar alguém que está chorando na igreja, mas não conseguir abraçar minha esposa quando estiver chorando. Não conseguir abraçar meu filho quando está chorando. Então há pessoas que pregam amor na igreja e espancam o filho em casa. Isso é religiosidade, sabe? Nós estamos vivendo enquanto a imagem. Cristo não vai salvar a imagem que você é na igreja. Ele vai salvar aquele que é fora dali. Nós vamos dizer que o que você é quando está sozinho, o que você faz quando está sozinho, esse é você. Se você ora quando está sozinho, você é um homem de oração. Se você quando está sozinho, você peca, é porque você é um homem pecador e que não abre mão do pecado. Então, o que você faz quando está sozinho é quem é você. Sabe? Não adianta nós nos enchermos de palavras bonitas, né? Subir no altar e falar tantas coisas bonitas, mas quando estamos sozinhos, na intimidade, no nosso quarto, sabe? Ali somos nós. Quando saímos da igreja, quando eu tiro o terno, tiro a gravata, quando eu chego no meu quarto, ali sou eu. E aí, quem sou eu? Quando eu não tenho mais o microfone em minhas mãos, quando eu não preciso mais rebuscar a minha linguagem para não falar algum tipo de palavra que vá ofender algum irmão. Quem sou eu quando estou fora dali? Quem sou eu quando estou somente eu e minha esposa, somente eu e meu filho, ou no meu trabalho? O meu testemunho ali prova quem eu sou. Então, isso é evangelho. Sim. Né? Agora, se você busca ser uma imagem dentro da igreja, isso é religiosidade, sabe? Então nós precisamos, e como pessoas estão se enchendo de religiosidade, onde você vê uma grande geração de desigrejados acontecendo hoje em dia. Pessoas que não vão mais à igreja. Ah, eu sou cristão, vai à igreja? Não. Mas eu sou, né? Mas é o que muitos alegam, né? Isso aí. O importante é que eu acredito em Deus. E vocês falam.
Mas é por isso que a pessoa quer proferir isso, mas não quer abrir mão de quem é. Eu vi uma vez um pastor pregando, eu falo isso muito na nossa igreja, né? Eu pego muita coisa boa, né? Costumo dizer, tem grandes pregadores, né? Eu fico olhando, hoje nós temos, as pessoas falam que nós estamos com a ausência de homem de Deus, não, tem muita gente, tem muito pregador. Eu, particularmente, assisto muito Eliseu Rodrigues, pastor Eliseu Rodrigues, uma voz de Deus, pastor Hernani Dias Lopes, homem de Deus. Então, você tem grandes pastores, Marco Feliciano, referência, sabe, de homem de Deus. Tem grandes pastores. Eu vi um pastor um tempo atrás falando, não lembro qual foi o pastor, mas ele disse que no céu nós não somos reconhecidos por aquilo que nós ganhamos. Somos reconhecidos por aquilo que nós deixamos por Cristo. Sabe, isso é muito interessante. Nós fomos olhar quando Cristo chama os seus discípulos, está lá na beira do lago pregando, e vê ali homens decepcionados, Pedro, João, Tiago, decepcionados, homens tristes por uma pescaria frustrada. E aí Jesus primeiramente pede o barco emprestado. E aí tem um ponto interessante, eles estão lavando as redes. Mesmo frustrados, eles estão lavando as redes. E o barco está vazio. Esse é o primeiro recado dessa palavra para nós. Sim. Independente da frustração, deixe sempre o lugar vazio para que Cristo possa habitar. Não enche de amargura. Porque Pedro poderia ter deixado a gente tudo dentro do barco. Jesus não entra. Poderia ter deixado a gente cheio de lixo dentro do barco. Ele estava lavando as redes. Jesus prega. Depois de Jesus pregar, Jesus faz um convite a eles, né, para lançar novamente a rede. Pedro fala, olha, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro lança a rede e a Bíblia fala que era tanto peixe que as redes pareciam que ia se romper. E o barco ficou completamente cheio de peixe e ainda chamou outros para que pudessem ajudar. Depois que o barco dele está cheio de peixe, é que Jesus convida. Porque assim, você servir a Cristo quando você já não tem mais nada é muito fácil. Jesus não quer isso. Jesus primeiro deu tudo aquilo que Pedro queria. Agora, se você quiser, você me segue. Deixa tudo e me segue. Te dou o que você quer. Tá aí. Mas você quer algo a mais? Você quer viver algo extraordinário? Deixa tudo e me segue. Isso muitas das vezes é o que falta, né? Por exemplo, pede e Deus dá. Isso aí. Só que na hora que Jesus fala assim, não, eu te dei, agora vem comigo. A pessoa não abre mão. Não quer. Né? Geralmente, qual é a geração que mais aceita Jesus? As pessoas que não tem mais saída. Porque, por exemplo, você encontrar alguém com câncer terminal e falar com ela que se ela comer 10 grãos de areia ela vai ser curada, ela vai fazer. Porque ela tá se agarrando a tudo. Então, uma coisa é alguém que está morrendo aceitar Jesus. Outra coisa é alguém que está com saúde, tem tudo, largar tudo por Cristo. Por isso nós somos reconhecidos por aquilo que nós deixamos. Você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo largou tudo. Ele tinha uma vida financeira estabilizada. Ele deixa tudo por amor a Cristo. Então esse é o reconhecimento que nós queremos ter. E aí entra outra linha, questões teológicas. Eu não sou da linha de pregar bênção e milagre para ninguém. Isso é a minha linha. Não sou de pregar isso. Na nossa igreja, você pode perguntar a qualquer membro, obreiro nosso, ninguém nunca me viu pregar bênção e prosperidade para ninguém. Eu até falo muito para os irmãos, irmão, você quer realizar seu sonho da casa própria? Trabalhe, administre bem seu dinheiro, seja fiel, que você vai alcançar. Porque eu acho que o projeto de Cristo é a salvação. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. É a salvação. Porque o carro novo fica velho. A casa nova fica velha. Tudo passa. Tudo vai embora. E o rostinho bonito daqui a um tempo vai modificando. Se perde, né? Vai se perdendo. O cabelo vai caindo, o meu já está caindo. Né? Tudo vai acabando. Sabe? Então, assim, um conselho que eu dou para as pessoas quer servir a Cristo, sirva por Ele. Sim. Tem dias que eu não quero fazer. Tem dias que eu não quero acordar de madrugada para orar. E por que você acorda? Por Ele. E é que muitas vezes as pessoas elas não entendem, né? Ah, não, ele é pastor e sente vontade de orar direto. Nada. Nada. Muitas pessoas elas têm esses pensamentos. Sim. Mas aí eles não param para pensar, não, é ser humano igual a gente, tem resistências igual a gente. Exato. E é esforço, né? Exato. É esforço. Tudo que a gente faz com esforço tem uma época que vira hábito. Exato. E esse hábito é o que vai nos fazendo ganhar amor e desejo por aquilo. Exatamente. Chega um tempo que você entende que você não pode viver sem. Sim. Eu não posso viver sem orar, eu não posso viver sem jejuar, eu não posso viver sem ler a palavra. Eu não posso viver sem. Sabe? Mas todo dia você está motivado para ler? Não. Entendeu? Tem dia que você quer dormir, você quer descansar. Tem madrugada que você não quer orar. Sabe? Tá frio, aqui faz muito frio, né?
Então, assim, tem dia que você quer estar dormindo, agarradinho ali com a Quentinho. família. Mas não, você tem que orar. Sabe? Você tem que se abastecer, você tem que buscar sempre. Então, assim, fazer a vontade de Deus é abrir mão da sua vontade. Às vezes, tem vezes que você quer chegar com os irmãos, você quer falar e tal, mas pela palavra você ama, você abraça, você ora, você perdoa. Isso é obediência, sabe? É você abrir mão da sua vontade para viver aquilo que a palavra diz. Isso é obediência. Uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante é o amor, né? E, tipo assim, muitos pastores não têm essa visão de, tipo, que amar as pessoas e se aproximar delas. Eu e a Daiane, esses dias, a gente estava lendo referente à multiplicação de peixes, Sim. de pães e peixes. E os discípulos falam assim, Jesus, vamos despedir eles para que eles vão para casa comer, que já faz tanto dia que eles estão aqui. E aí Jesus fala, não, manda o povo sentar que a gente vai servi-los aqui. E os discípulos olham assim e falam, mas a gente não tem nada. Exato. A gente não tem nada aqui. Ele fala, o que a gente tem? A gente conseguiu aqui no meio da multidão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala, vamos agradecer a Deus por eles, parte e entrega para o povo. E aí tem a multiplicação. Mas nessa parte a gente vê o cuidado que Cristo tem com o povo. E esse cuidado não é só deveres dos pastores. Uma situação aqui que a gente tem que falar para todos que vão ouvir. Esse cuidado não é só deveres dos pastores. Os pastores só são limitados. Sim. Né? Sim. E o corpo da igreja precisa ajudar com isso. Exato. No caso dessa multiplicação de pães e peixes, eu vejo como a união da igreja abraçando alguém novo, a união da igreja abraçando uma família que precisa, Exato. a união da igreja abraçando a comunidade que está necessitando de alguma coisa. Então essa multiplicação de peixes sirva ao povo, que Jesus disse aos discípulos, eu vejo como isso. Se você for olhar, se nós formos ver aqui, ó, vamos lá. Nós temos a primeira multiplicação em Mateus 14, verso 13. Nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 14, vai iniciar falando da morte de João Batista. Quando vem no verso 12, vai ter o sepultamento do corpo e foram anunciar para Jesus. E aí vai dizer no verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo, o povo seguiu ao pé da cidade. Jesus saindo viu uma grande multidão. Quando Jesus ouviu que João Batista tinha morrido, Jesus precisava de um momento só. É um momento de luto, de dor. E mesmo assim, o povo foi até Cristo. O que ele fez? Matou a fome do povo. Então, se nós não podemos usar de desculpa os nossos momentos de dores para não amar o nosso próximo. Vai ter momento que você vai estar precisando de um abraço e Deus vai enviar alguém para você abraçar. Vai ter momento que você vai estar chorando por dentro. Vai chegar alguém chorando e você vai ter que pregar alegria para aquela pessoa. Vai ter que pregar esperança para aquela pessoa. Você vai ter que dizer para ela, Jesus está te vendo. Calma, isso vai passar. Mas você precisava ouvir isso. Então há momentos que você vai ter que amar a pessoa precisando ser amado. E a igreja muitas vezes não entende isso. Entendeu? Às vezes, você imagina só você subir. Eu lembro quando no dia 8, foi o dia do falecimento do meu pai, eu estava no culto de quinta-feira, foi uma quinta-feira. Um jovem aceitou Jesus, uma maravilha. E quando eu saio do culto, eu recebo ligação do meu irmão, meu pai tinha falecido. No dia 8. Eu cheguei em casa tentando digerir aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi orar. No dia 9 foi um dia terrível. Dia 9 na sexta-feira. Só que no dia 10 tinha batismo. Eita. Eu lembro que alguns irmãos me ligaram, e vai cancelar o batismo? Eu falei, não. Tá. Mas pastor, como é que você estava por dentro? Tá acabado. Estava acabado. Eu lembro da última ligação do meu pai. Meu filho, quando você vai vir? Eu estou morrendo de saudade de você. Meu pai morreu sem conhecer o meu filho. Meu filho nasceu aqui. Né? Mas e as pessoas que queriam se batizar? Ninguém tinha culpa, cara. Ninguém tinha culpa. Sabe? Era o dia mais importante da vida delas. Então o meu luto não poderia impedir a alegria desse dia na vida daquelas pessoas. Sim. Nós precisamos entender isso. Sabe? Tem momento de dor? Tem. Tem momento que você vai chorar? Vai. Sabe? Mesmo você vai precisar desabafar, entrar no quarto, gritar, chorar. Sim. Mas não é motivo para deixar de amar o próximo. Não é motivo para deixar de abraçar, de acolher, de ajudar. Sabe? Então, mesmo se estiver doendo, continue fazendo. Não para de fazer, não.
E isso é uma coisa muito, muito importante, né, para a gente ouvir, porque todas as vezes a gente tá nesse momento sensível mesmo, igual o senhor Sim, falou. Só que a gente tem que entender que o outro também tem sentimentos. Às vezes exato, a nossa tristeza, o outro tá feliz. exato. Não como a nossa tristeza. Mas o Sim. nosso momento de tristeza não vai influenciar em nada na felicidade que a outra pessoa está sentindo. E Deus sempre vai te dar combustível para continuar. Eu lembro que uns tempos atrás eu tava mal, tava muito mal. Era um dia que eu tava passando um dia terrível, sabe? Aquele dia de angústia, de pastor mesmo, aquele dia angustiante, né? E naquele momento, se Deus me dá a oportunidade, eu desisti. Eu ali, Senhor, eu sou muito ruim, sabe? Não mereço a oportunidade de estar pregando pro seu povo, de estar liderando o seu povo e tal. E naquele momento que eu tô assim, eu recebo uma mensagem. Recebo uma mensagem, vou olhar a mensagem, um áudio. A pessoa fala assim, pastor, só tô passando aqui para dizer que tu foi o melhor pastor que eu já tive. Sabe? Falei, rapaz, então assim, a gente, por mais que nós somos insignificantes, somos ruins, nós somos importantes na vida de alguém, Sim. sabe? Nós somos importantes na vida de alguém. Existe alguém que olha para nós e vê uma referência, sabe? Vê alguém ali, olha, eu vi esse testemunho, sabe? Eu quero fazer algo, eu quero servir a Cristo, sabe? Então, assim, o momento de dor não é motivo para desistir, não é motivo para parar, sabe? Você tá passando um momento de dor, você que tá nos assistindo, tá passando um momento de dor, de tristeza, não anima não. Não para não. Continue, persevere. Não posso te prometer que a sua vida vai melhorar, que as suas finanças vão melhorar. Não quero prometer isso para ninguém. Mas prometo para você que no final de toda essa vida de dor existe um céu esperando por cada um de nós. Aqueles que mantiverem fiel vão herdar e vão possuir a coroa da vida. Amém. Essa é a nossa maior esperança. É nisso que nós devemos se agarrar todos os dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Portugal, como igreja, qual o maior desafio que o senhor acredita que tem? A desunião das igrejas Desunião? para mim, foi o maior choque que eu tomei aqui. E quando nós chegamos aqui, nós já viemos com esse propósito, né? E a minha ideia a princípio era, vou procurar alguns pastores, algumas igrejas e buscar informações, Uhum. né? Como documentar uma igreja, por exemplo, informações, né? E olha, eu me deparei assim com coisas assustadoras, você sabe? Uma desunião muito grande, sabe? Igrejas que não se abraçam uma com a outra, sabe? Você vê igrejas muito distantes, sabe? Isso foi um choque para mim. Isso foi um choque muito grande, sabe? E a gente vem trabalhando isso desde que a gente inaugurou nossa igreja, desde a célula. Nós estamos vindo trabalhando para unir as igrejas, Sim. né? Graças a Deus já temos algumas igrejas que a gente consegue tá juntas, sabe? Compartilhar eventos, sabe? Vou lá pregar, eles vêm na nossa igreja pregar também, eventos de jovens, de mulheres. A gente já tem algumas igrejas que estamos conseguindo fazer isso. Mas era um negócio desesperador, assim. A desunião das igrejas foi o maior choque que eu tomei. Porque o território português é um território muito fértil, né? Pra você Sim. pregar. Sabe, você tem pessoas que não conhecem. Eu sou motorista de autocarro, né? Então, no autocarro, se você começa a falar de Jesus, as pessoas ficam paradas olhando porque não entendem, Sim. sabe? Eles não sabem muito o que você está falando, né? Então, assim, é um território muito bom para você pregar, né? O português é um povo bom, o povo português é um povo bom que eu, particularmente, me dei muito bem, Uhum. né? Me dei muito bem. Mas a desunião das igrejas foi o maior choque Sim. que eu levei aqui, foi isso. E essa desunião entra também um quesito que dificulta muito a questão até de novas conversões, né? Sim, Novas conversões, porque geralmente, vamos colocar assim, está acontecendo evangelismo em tal lugar. sim, E a igreja, por exemplo, uma igreja fica mais perto para outra pessoa. Por essa igreja não ter união com a pessoa que evangelizou, ela já não vai se sentir tão confortável, sim. né? Assim, alguns problemas nessa questão do desunião, por exemplo. Eu já tive membros de outras igrejas que me procurou. Pastor, vou vir pra cá e tal. Eu falei, vai vir não, vem não. Por que você quer sair da sua igreja? Ah, tá tendo problema. Então você não sai da sua igreja, né? Porque você vai chegar aqui e vai ter problema também, Sim. né? E a gente aconselha e tal, e vai até o pastor, conversa com o pastor, e o pastor ali consegue resolver a situação. Então você com a igreja unida, você consegue fazer isso, sabe?
Agora, imagina só você com a igreja que o pastor não fala com você. Como é que você vai ajudar ele a resolver um problema da família? Sabe? Então, assim, porque a nossa ideia, eu até falo isso muito na nossa igreja, né? As pessoas, até algumas pessoas tiveram dificuldade em entender isso no começo. Eu sempre falava disso, eu não oro para Deus enviar obreiro. Não oro, sabe? Não oro para Deus enviar pessoas já crentes para cá. Porque não vai agregar na igreja? Vai. Se você receber um obreiro experiente, um obreiro que chega ali para trabalhar, agrega? Claro que agrega. Mas vai crescer o reino? Não. Então, o nosso intuito é o quê? É ganhar quem está fora. Aí sim, há um crescimento no reino. Você ganhar aquele que está perdido, sabe? Você pegar aquele que é um drogado, daqui a pouco, ao longo do tempo, sabe? Ele ser liberto, ele realmente se converter e depois estar ali pregando a palavra. Isso é um crescimento. Né? Então, eu falo muito sobre isso também na nossa igreja, na nossa reunião de obreiros, eu falo muito sobre isso. Né? Sobre a importância de ganhar pessoas e formar novos obreiros. O intuito tem que ser esse. Sabe? O projeto tem que ser esse. Né? E você vê a igreja, eu particularmente sofri ameaças no início, né? Eu passei por isso. Sofri ameaças de igrejas. Não foi de ateus, não foi de outras religiões, foi de igrejas. Eu sofri ameaças. Né? E somente por ter uma célula. Somente por estar na célula na minha casa. E era para ser o contrário, né? Exato. Então, assim, às vezes você busca apoio, mas você não recebe apoio, você recebe críticas. Sim. E nós, já entendendo isso, nós começamos a apoiar. Hoje nós temos a nossa igreja bem falada, tal, em crescimento. E nós hoje conseguimos dar suporte para outras igrejas que estão iniciando. Pessoas que estão iniciando célula, pessoas que estão iniciando igreja, estão precisando de um apoio, estão precisando de uma ajuda, sabe? Nossa igreja, nós temos advogada, nós temos escritório contabilístico, então nós conseguimos dar um apoio para outras igrejas também, sabe? Que precisam de um apoio, de uma ajuda, de uma informação, sabe? Quantos pastores já nos procurou porque não conseguia abrir, por exemplo, a conta bancária, sabe? A gente vai lá, consegue ajustar, olha, vai aqui, vai ali, procura essa pessoa aqui que vai resolver, e depois, pastor, resolveu o problema, sabe? Pessoas com problema contabilístico, sabe? Pastor, problema contabilístico, o que eu faço para resolver? Ó, procura essa pessoa aqui que faz nossa contabilidade, vai ajudar a resolver seu problema, né? E a gente consegue ir ajudando pessoas e igrejas vão desenvolvendo, sabe? Então, a união é para isso, sabe? Isso é união, é você um abraçar o outro e ajudar. Ah, mas eu penso diferente. Pensamentos são pensamentos, sabe? Se não fere a doutrina bíblica, eu não tenho problema nenhum. Zero problema. Isso é até incentivador, né? Porque, por exemplo, é o que eu falo hoje. Vamos colocar no caso de um podcast. Se outra pessoa aqui em Portugal abrir um podcast voltado à mesma situação, eu vou ficar muito feliz. Claro. Porque, tipo assim, é almas que vão estar sendo ganhas pro reino de Deus. Né? Eu não vou ficar triste, é uma concorrência. Muito pelo contrário, eu vou falar assim, amém. Conseguiu abrir? Amém. Exato. Porque nada disso vai ficar pra gente. Né? A partir do momento que a gente fechar os nossos olhos, nosso espírito for a Deus, acabou tudo. Exatamente. Tem um pastor que iniciou uma igreja aqui em Águeda, nós conversamos, ele falou assim, pastor, a sua igreja é uma referência para nós. Olha. Sabe? Então, e isso nos dá alegria. Eu vi uma vez, eu não lembro se era no Globo Rural, né? Fui criado em roça, não assisti muita coisa de roça, né? Eu lembro que tinha um evento em que era testado a qualidade do milho. Era um negócio de milho, né? Qual era o melhor milho, com a melhor qualidade e tal. Né? E tinha um senhor, rapaz, ele ganhava direto. E aí foram perguntar para ele o segredo. E ele falou, não, o segredo é que eu dou as mesmas sementes minhas para os demais que estão ao redor. E parece que o milho, o ambiente ali, né, se ele tiver um ambiente favorável ao redor, a tendência é que ele seja ainda melhor. Né? Então, como todos ao seu redor tinham da mesma semente, então tinham também milho de qualidade, o dele crescia ainda melhor. Então ele servia os irmãos e ele era beneficiado. Não que o intuito, né, nosso é servir para a nossa igreja, não é isso. Mas se você consegue fazer alianças com as igrejas, todas as igrejas crescem saudáveis. E é o evangelho que vence, é o evangelho que ganha. Então é isso que é importante, as igrejas darem as mãos, sabe? A gente está fazendo agora, nós estamos conversando com o pastor Daniel, do Ministério Deus Provedor, uma bênção de Deus, homem de Deus. E eles fizeram um evento em Bragança, no Centro de Arte. Né? E como é um evento no Centro de Arte, é um evento da cidade. Deu 400 pessoas no evento. Nossa. Sabe? E ele já deu essa ideia, a gente vai procurar fazer aqui em Águeda, no Centro de Arte de Águeda, vamos unir as igrejas. E que placa da igreja que vai ter lá? Nenhuma.
nenhuma placa. A gente vai unir as igrejas, Assembleia, sabe? Todas as igrejas, Metodista também, tem lá o pastor Ronaldo, uma benção, Metodista Wesleyana, né? Aqui de Água também é uma benção, né? Foi inclusive a igreja que mais estendeu a mão para nós, foi a Metodista Wesleyana. Olha que benção. Foi a igreja que mais estendeu as mãos para a gente no início. Né? Então, se você conseguir unir as igrejas e fazer um mega evento, sabe? Você ganha almas para Jesus. Sabe onde ela vai congregar? A igreja mais próxima da sua Bíblia, da sua casa, a que mais você se identificar, vai para lá, sabe? Só não fica fora. É isso. Então, esse tem que ser o intuito dos pastores, esse tem que ser o intuito da igreja. Eu já tive pessoas saindo da nossa igreja, pastor, estou indo para tua igreja, você vai para o mundo? Não, vai para onde? Vou para tua igreja, benção, irmão, vai. E a gente mantém contato até hoje, mantém amizade até hoje. Porque não importa se a pessoa quer congregar com a gente ou não, o que importa é ela viver a vontade de Cristo na igreja que ela tiver. Se ela entende que a tal igreja é a igreja que ela se identifica mais, que maravilha! E coisa extraordinária, fique lá, faça bem. Já tive questões, por exemplo, com famílias, do esposo querer vir congregar com a gente, e a esposa ainda não. Eu falei, não, você vai ficar com a sua esposa, cara. Mas a pastora tem que me acompanhar, não, mas vocês estão lá, você quer sair. Sim. Fique lá, some com a sua esposa. Sabe, depois procurar pastor, aquela palavra foi uma bênção, pastor, vou ficar lá mesmo. É isso! Se precisar de ajuda, estamos aqui para orar. Então, assim, a igreja ela tem que ser mais unida, sabe? Tem que se abraçar mais. Nós vemos hoje uma briga generalizada das igrejas. É pastor falando mal do outro. É pastor brigando com o outro. É a igreja que se acha maior do que a outra. É pessoas fazendo templos maravilhosos para serem importantes, como se o templo fosse o mais importante. Não é o mais importante. Entende? Então, assim, são as vidas, são pessoas. São pessoas que às vezes estão passando necessidade, dificuldades. E onde está a igreja? A igreja tem que estar lá, sabe? A igreja tem que matar a fome, né? É claro. A pessoa que está na rua, que está precisando de ajuda. A igreja entrou muito nesse vício. E a gente precisa, um exemplo, a gente precisa comprar um telão para a igreja. Vamos fazer uma oferta. O irmão precisa fazer uma cirurgia de câncer, vamos orar. Porque o templo se tornou mais importante. As pessoas estão se preocupando em ter uma igreja cheia, mas na verdade não é cheia, é inchada. Hoje você tem uma geração que pensa pouco, uma geração que não questiona nada, porque hoje parece que você questionar o seu pastor, perguntar, parece que já é rebelião, parece que já tá se levantando contra a igreja, né? Dizem aí algumas pessoas. Você não pode mais questionar nada, você não pode perguntar nada, né? Você tem que engolir tudo aquilo que é oferecido e ficar quieto. Então você cria uma geração que não pensa, uma geração que... Aí, como a geração não pensa, uma geração também que não busca, uma geração também que não ora, não desenvolve intelecto. E a igreja vai cada vez mais afundando. E você tem outras religiões investindo e crescendo, avançando, e a igreja está ficando. A igreja não está crescendo. A igreja está paralisada. A igreja parou de evangelizar, a igreja parou de estar nos hospitais, parou de estar nos presídios, parou de estar nos orfanatos. A igreja parou de alimentar quem tem fome. Tudo aquilo que Lutero combateu lá atrás, a igreja faz hoje. A igreja imagina crescimento como ter um templo maravilhoso cheio. Isso não é crescimento. Crescimento é muito diferente disso. É você pegar, por exemplo, alguém que aceitou Jesus. Como que essa pessoa avançou no último ano? Você sentar com a esposa, e aí, como é que está seu marido? Meu marido mudou. Hoje ele é outro homem. Olha, meu pai mudou muito, meu pai hoje conversa comigo. Isso é crescimento. Agora, se uma pessoa foi para lá porque foi atrás de uma bênção e recebeu uma bênção, e ela continua lá porque foi abençoada, mas o seu comportamento fora dali não mudou, não houve crescimento. Crescimento é mudança de vida. É pessoas que se prostituem não se prostituem mais, que se drogavam não se drogam mais. Isso é crescimento. Quem trair não trai mais, quem mentia não mente mais. Aí é crescimento. A pessoa estão vindo, mas não estão largando, então você está inchando, você não está crescendo. Entendeu? Então, se você colocar fotos maravilhosas de um templo cheio, sabe, de um templo maravilhoso, mas se está um templo cheio de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. Faz muito sentido. Tem algum testemunho da tua vida que você passou e tipo assim, você fala, nossa, esse testemunho eu nunca vou me esquecer? Foi o período aqui em Portugal, a gente estava nisso, um período muito duro, porque a gente chegou, minha esposa 3 meses depois engravidou. A gente morava no T1, né? Lá em Sangares, iniciamos a célula. E eu lembro que chegou a prima da minha esposa com uma amiga e foram ficar lá em casa, passar um tempo lá em casa.
A princípio teria 15 dias, mas elas também não conseguiram outra casa, nem emprego, nem nada, então ficaram. E o meu sogro chegou no dia 30 de novembro, isso de 22. E aí ficou 7 pessoas no T1. Só que aí chegou no final do ano, minha esposa foi demitida. Ela estava grávida e tal, e a empresa também estava... Não quero acreditar que foi pela gravidez, né, que ela foi demitida. Porque realmente estava em taxa de trabalho e foi demitida. E aí ficou só eu trabalhando com 7 pessoas dentro de casa. E aí eu fiquei desesperado na época, desesperado. E aí um dia eu recebi uma proposta muito boa no Brasil. Muito boa, muito boa. E eu vi que aquilo dali, naquele momento, olhando com meus olhos carnais, desesperado, pensando na minha esposa e filho que estava por vir. Falei, rapaz, Deus abriu uma porta para ir embora. Chamei minha esposa e falei assim, olha, Deus abriu uma porta. Ela ficou feliz, o que é? Falei, ó, vou embora pro Brasil. E o semblante dela mudou, ela ficou meio ali paralisada. Ela falou, não vou embora pro Brasil. Eu falei assim, olha, a gente não tem nada pro filho. Tá no final do ano. O filho nasceu em maio. A gente não tem nada. Tá tudo difícil. Não vamos fazer. Nós viemos para cá por um projeto espiritual e vamos se manter por ele. Fala minha esposa. E Deus sabia que eu só ficaria se ele usando a minha esposa para falar. Se usasse qualquer outra pessoa, não ficaria. Somente ela. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, eu ajoelhei e chorei naquele dia. Fechei a porta e chorei. Chorei e falei, tá bom, Senhor, só quer isso de mim. E começamos ali um processo, sabe, doloroso. Sabe, fomos trabalhando. E na célula também, cheio de gente desempregada na célula. Eu lembro que depois disso... Não, isso não era no final do ano, isso já era janeiro para fevereiro já. Não era no final do ano. Já tinha começado o ano. Final do ano foi quando ela foi demitida. Isso era janeiro e fevereiro. A gente tava na célula ainda. E eu lembro que eu cheguei na célula e falei assim, irmãos, entre maio e junho, nós vamos inaugurar nossa igreja. E aí ficou todo mundo olhando para mim assim, sabe assim, tá maluco, né? E assim, a maioria desempregada, todo mundo parado. O nosso grupo ainda era um grupo pequeno. E todos, a maioria ali, todos recém-convertidos ainda. Então, todo mundo ali iniciando, né? E hoje, a maioria deles são obreiros da nossa igreja. Firmes ali, sabe? Todos eles passaram por esse processo junto com a gente. Quando foi em maio, no dia 15 de maio, nós vimos a loja. No dia 4 de junho, inauguramos a igreja. Nós inauguramos a igreja com 25 cadeiras de plástico, desses braços, e um púlpito. Eu fui buscar esse púlpito lá em Braga. O púlpito lá em Braga, na casa de um amigo. E compramos 25 cadeiras. Sem microfone, sem nada. Iniciamos ali a igreja. E dali fomos trabalhando. Aí eu lembro que a gente precisava comprar o som. E antes disso, porque quando nós iniciamos nós já tínhamos encomendado o som. Mas como nós encomendamos o som, nós vimos um rapaz que poderia vender financiado no cheque. Aí ele pediu entrar, na época o som ficou em 2.000. E ele pediu, acho que 800 de entrada e o resto ele passava no cheque. Em 6 vezes, se eu não me engano. 6 vezes 200. Eu falei, não, nós vamos dar 500 euros de entrada e passar isso em 10 vezes 150. Falei com o pastor Luciano. Ele falou assim, não, ele não vai fazer não. Eu falei, não vai. Mas da onde que vai arrumar os 500 euros? Eu lembro que na semana, e meu filho não tinha nada ainda, saiu o auxílio pré-natal do meu filho. 770 euros na época. Minha esposa ficou feliz da vida, porque ele dava para comprar tudo que meu filho precisava, né? Aí eu chamei ela e falei assim, vou precisar de 500 euros desse dinheiro. A semana dela caiu na hora. Ela falou, sério, aqui, vou dar a entrada no som da igreja. Aí ela olhou pra mim e falou, tá bom. Então nós tiramos nosso dízimo, peguei 500 euros, fui lá e entrar no som da igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Tipo assim, é que eu falo, eu nunca fiz nada pra Deus pedindo nada em troca. O seu pai me ensinou isso. Sim. Seu pai me ensinou isso. Deus não é obrigado a dar nada pra ninguém, mas ele não fica devendo nada pra ninguém. Sim. Deus não deve nada pra ninguém. Um ano depois disso, isso eu estava em crise financeira, passando um aperto terrível, um aperto muito grande financeiro, sabe? Logo depois de descobrir também um problema de saúde. Então era um período terrível, terrível. Um ano depois, Deus me deu uma casa, Deus deu o carro que eu queria, eu e minha família queria, sabe? Você perguntar assim, pastor, como? Não sei. Deus faz isso. Então, assim, eu creio em milagres. Eu creio que Deus te dá tudo aquilo que você precisa, sabe? Tudo aquilo que Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Você não precisa ficar fazendo campanha, oferecer dinheiro para receber algo em troca. Não precisa fazer nada disso.
Sabe, é fidelidade, é amor, sinceridade, seriedade, e as coisas acontecem. Então Deus nos honrou muito, nos honrou muito. Mas foi um período difícil, foi um período que eu quis realmente chutar o balde. Esse período foi muito puxado. Foi no mesmo período que eu sofri essas questões que eu tinha falado atrás. Questão da igreja, né, de algumas ameaças também. Então foi tudo junto ali. Sabe? Foi tudo muito junto. Meu pai pedindo para eu ir embora, né? Meu pai nessa época já estava doente. E como eu disse, fui criado somente com meu pai. Meu pai me implorou ajuda, na verdade. Um mix de sentimento. Foi tudo junto. Numa época. Eu lembro que meu pai falou comigo, meu filho, vem, eu tô precisando de você. E meu pai me criou sozinho. Aí você imagina a minha cabeça. Meu pai fez tudo por mim, meu pai me educou, meu pai me criou. Abriu mão, sabe, de muita coisa por mim, agora ele precisa de mim, eu não tô lá. Mas a gente olha pra cruz e vê o que Cristo fez na cruz. E se abre mão de muita coisa. Então, assim, foi um período muito difícil. Foi esse período aqui, entre 22 e 23, foi um período muito difícil. Senhor Alexandre, tem pessoas que às vezes saiu dos caminhos de Jesus e ainda não caiu em si. Sim. E qual conselho o senhor teria para dar para essas pessoas que, tipo assim, hoje elas não se aperceberam que estão fora desses caminhos? Qual é o conselho que o senhor teria para dar para uma pessoa? Volta correndo. Ainda tem tempo. Nós vemos uma geração afundada no pecado, uma geração afundada dos vícios. Nós vemos a geração depressiva. A depressão é o mal do século. Está consumindo jovens. Pessoas que estão se enchendo de vazio. Vemos pessoas hoje entendendo que podem fazer ou que são boas o suficiente para fazer. Sabe, e volto lá no início, quando eu te disse que, quando você perguntou sobre quem eu me espelhava, né, o meu espelho sempre vai ser os piores. E referências são os melhores. Porque nós precisamos entender o nosso lugar. Nós somos ruins. Para você que nos assiste, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos dores. Nós também temos sentimentos, nós também choramos. Mas quando a gente lê aqui está o manual da vida, não só o manual do crente, o manual da vida. É aqui que eu encontro a motivação todos os dias. Todos os dias. Quando eu leio a palavra, eu vejo aquilo que Cristo fez por mim. Quando eu não mereço, eu não merecia o que Ele fez. Sabe? Eu não merecia as oportunidades que eu tive. Eu falei demais. Sabe? Eu pequei demais. Continuo pecando dia após dia. E mesmo assim, todos os dias Ele me perdoa. Todos os dias Ele me ama. Todos os dias Ele me abraça. A diferença minha para alguém que nesse momento está nas drogas é porque eu entendi o meu lugar. E talvez essa pessoa ainda não entendeu. Eu não sou melhor do que ela, nem ela é pior do que ninguém. Sabe, tem um filme, eu vi um corte de um filme muito interessante, em que o rapaz diz, todos nós somos moradores de rua, procurando um caminho de casa. Então todos nós estamos a caminho de casa. Sabe, se você ainda não encontrou esse caminho, Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele é só beco sem saída. Fora dele é só mentira. Fora dele é só morte. Não existe outro caminho sem ser Cristo. Você pode não acreditar, mas é o nosso dever falar. E tem jeito para a sua vida. Tem jeito, tenha certeza disso. Para você que está nos assistindo, que talvez está no momento de dor, no momento de tristeza, tem que achar uma saída, uma solução. Se você dobrar o seu joelho agora, se você fechar seus olhos agora e imaginar o céu, você vai encontrar motivação para você continuar. Você vai encontrar toda a motivação que você precisa. Não olhe para a igreja. Se a igreja decepcionou, nos perdoe, porque nós somos pecadores. Se algum pastor falhou com você, é porque ele é um ser humano, então ele vai falhar. Se algum irmão te enganou, se algum irmão te desiludiu, nos perdoe, porque a igreja tem esses defeitos, porque a igreja é formada por pessoas, e pessoas são falhas. Mas o dono da igreja nunca falha. O dono da igreja não tem culpa das falhas da igreja. Então volte correndo que Jesus está de braço aberto para te receber. Amém. E é isso, vamos ficando por aqui. Que bênção, né? Que bênção de testemunhos, que bênção de palavra. Amém. E que Deus possa abençoar novamente pelo tempo que o Senhor disponibilizou, Amém. da família que está resolvendo outros
outros assuntos para estar aqui com a gente e estar compartilhando o teu testemunho. Amém. Então, só Deus pode abençoar. Deus abençoe. Glória a Deus. Prazer todo nosso. E vai ter mais oportunidades. Em nome de Jesus. Vamos sim. Vai ter mais oportunidades. E é isso aí, pessoal. Curta o canal, compartilha com outras pessoas para que elas venham ouvir, venham entender a palavra de Cristo, né? E que venham ter os corações transformados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe, tenham uma ótima semana, um ótimo dia, não sei o horário que vão estar assistindo, mas desde já Deus os abençoe e vamos ficando por aqui.